How can technology help you reimagine your working world? Are you reframing your future? Or is the future reframing you? In this time of change, find out how we can help you uncover opportunities now, next, and beyond. Ultimamente, o mercado tem valorizado ainda mais a chamada experiência do cliente. Por isso, desenvolvemos a plataforma FICO. Entre as experiências que ela proporciona estão a fácil conexão de dados com o uso de inteligência artificial, machine learning e analíticos. Tudo para que suas aplicações tenham uma só origem e operem em sintonia com uma visão 360 de seus clientes. Esse é o poder de uma plataforma digital de decisão. Plataforma FICO. Comece agora. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does it... Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Treasury and Capital Markets Solutions will guide you to improved performance and processing, effective risk management, and strategic business growth. Access a world of banking as a service and design a path to growth. Clientes querem decisões rápidas. Para você, elas devem ser precisas. Bem-vindo à redefinição da modelagem de risco e tomada de decisão para a era digital. Uma plataforma completa de decisão com suporte para todo o ciclo de vida analítico. Para você, o SaaS agiliza o processo de decisão com menos riscos. Para seu cliente, o pedido de empréstimo é fluido e eficiente. Tome a decisão certa, com menos riscos, em todos os momentos. Pioneira no desenvolvimento de sistemas integrados para o mercado financeiro, a MAPS oferece consultoria especializada e inteligência em negócios para atender às necessidades das instituições do front ao back. Contando com 30 anos de experiência em gestão de riscos e regulatório, a solução MAPS Argus atende às funcionalidades gerenciais para o monitoramento de riscos e de capital, com maior sensibilidade, estresse e análise de hipóteses pela perspectiva do portfólio do cliente. Acesse nosso site e saiba mais. E continuamos com a nossa programação desta manhã, agora com o painel Agenda Regulatória Brasileira e Internacional, as tendências pós-crise. Lembro que você também pode participar enviando a sua pergunta. É só fazer o login ou cadastro, se for a primeira vez, na Numis, e mandar a sua pergunta na caixa de comentários que fica logo abaixo do vídeo da transmissão. Bom, vamos agora aos convidados deste painel. Andrés Portilha, diretor administrativo, Head de Assuntos Regulatórios no Institute of International Finance. Ricardo Franco Moura, ele é chefe do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial do Banco Central do Brasil. E para moderar, convido Rubens Sardenberg. O Rubens é diretor executivo de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da FEBRABAN. Informo também que os currículos dos participantes estão publicados na seção de eventos no site da FEBRABAN. Rubens, bom dia, com você. Bom dia, Wellington, obrigado. Bom, como esse aqui é o nosso primeiro painel, eu também gostaria aqui, em nome da FEBRABAN, de dar as boas-vindas a todos. Queria, mais uma vez, agradecer a todos aí pela participação em mais esse nosso Congresso de Riscos. Bom, esse nosso primeiro painel, nós vamos tratar da agenda regulatória brasileira e internacional e
essa tendência agora da agenda pós-crise, né? Para tratar desse tema, nós temos aqui a honra de receber, como o Wellington já mencionou, o Andrés Portilha, que é o head de assuntos regulatórios do AIF, e o Ricardo Moura, chefe do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial do Banco Central do Brasil. Queria aqui, mais uma vez, agradecer muito a presença de vocês, por aceitarem o convite aí para discutir esses temas tão importantes para nós, né, para o nosso sistema financeiro. Bom, o que a gente planejou para este primeiro painel? Bom, primeiro, eu vou pedir para o André uma avaliação para a gente, uma abordagem sobre o cenário internacional, né, como é que ele está vendo a questão da regulação internacional. Ele vai fazer uma fala de 25 minutos aproximadamente. Depois, na sequência, eu vou pedir aí para o Ricardo Moura para falar um pouco sobre o panorama aqui no Brasil. Né? E a gente já viu nas falas do Isaac e do Otávio Damasio, o diretor Otávio, eles já abordaram diversos pontos, né? E eu acho que a gente vai ter aqui a oportunidade com o André e com o Ricardo de aprofundar, enfim, vários desses pontos, né? Então esse vai ser, e aí eu acho que a gente ainda vai ter um tempo ao final para a gente ter aí algumas perguntas, aí fazer uma sessão de Q&A, né? Então, para a gente começar, André, obrigado mais uma vez. Queria te pedir, aproveitar aí a sua situação privilegiada aí, que você, enfim, vendo aí o que está acontecendo aí nos demais países, vendo o que está acontecendo no mundo. A gente teve todo o desafio por conta da Covid, né? Acho que o diretor Otávio mencionou, o Isaac também, né? O sistema bancário no mundo todo foi submetido a muita pressão, né? E a gente, de forma geral, aqui no Brasil, nos outros países, eu acho que o sistema se saiu bem. Eu acho que bancos centrais e sistemas bancários, acho que se saíram bem nessa tarefa de manter o crédito para famílias e empresas, manter a economia funcionando, e acho que investimentos que foram feitos todos aí no passado, nessa parte digital, acho que ajudaram muito. Né? E acho que as mudanças regulatórias que foram implementadas também ajudaram bastante. Felizmente, a gente, enfim, vem saindo disso, né? Acho que a gente já deixou as fases piores para trás, estamos aí num cenário de quase normalização em diversos países, e aí, por conta disso, a gente tem aquela retomada da agenda de Basileia III, a agenda regulatória. Aqui no Brasil, o Ricardo vai falar para a gente, ela tem sido muito intensa, essa agenda, acho que o Isaac já falou um pouco sobre isso, ela é muito intensa. Agora, além disso, a gente tem também esses novos desafios, né? O diretor Otávio mencionou os riscos, os cyber risks, a gente tem toda a questão agora derivada da economia digital, né? Você tem aí novos players entrando no mercado, você tem aí essa discussão em torno de de criptoativos, riscos de shadow banking, a discussão em torno de open banking, sim. São diversos temas que estão aí permeando e estão, enfim, trazendo um desafio muito grande para o sistema bancário e para as questões regulatórias, né? Então, assim, isso aqui claro que espero que você fale de tudo isso, mas a expectativa é mais uma provocação inicial para você, enfim, nos dar aí a sua visão geral de como é que você vê aí os desafios do setor bancário e especialmente nesses aspectos regulatórios, tá? Com isso eu passo para você, te agradecendo mais uma vez aí a participação. Por favor. Rubens, muito obrigado por este convite. É um verdadeiro prazer estar aqui. And that's all my Portuguese. I will meu português para por aqui, English. Então vou agora passar para o inglês. I'm very glad to be here and muito feliz to share de estar with aqui e you compartilhar com what we see vocês from the IIF, a the nossa main visão por parte regulatory do trends, the main FF em termos de developments tendências taking place. regulatórias, desenvolvimentos que estão acontecendo. É o tempo perfeito de fazer isso. Nós vamos realizar nossa reunião anual aqui em Washington, também em modo virtual, infelizmente, e espero que a próxima vez eu vou poder ver todos vocês ou em São Paulo ou em Washington nas reuniões do Banco Mundial. Eu vou passar rapidamente, eu sei que eu tenho pouco tempo. Meu primeiro comentário ser sobre
sobre a Covid, porque é importante pensar sobre as lições aprendidas. A Covid, é claro, não está no passado, infelizmente ainda. Mesmo assim, nós estamos cada vez mais refletindo sobre as lições dentro desse arcabouço regulatório. Alguns rápidos comentários a esse respeito. Primeiro, sobre as reformas em termos de liquidez de capital. Essas normas já foram implementadas, foram muito úteis, porque ajudaram a fazer com que o setor bancário estivesse pronto para uma crise dessas. Então, não vimos nenhuma crise no setor bancário do mundo inteiro, especialmente porque os bancos estavam bem capitalizados e tinham bastante liquidez suficiente. Mas outros aspectos do arcabouço regulatório também talvez não funcionaram como desejado. Vou mencionar dois ou três. Primeiro, os buffers de capital, especialmente aqueles de conservação. Os bancos estavam muito relutantes em usar esses buffers, eles estavam preocupados com sua reputação e outras questões relacionadas, e esses buffers não funcionaram como o desejado. Alguns buffers funcionaram, mas em muitas jurisdições esses buffers não foram ativados, ou seja, tudo isso quase se tornou quase uma questão política quando fazia determinação e dependia da parte do ciclo de negócio que você estava, então isso não funcionava. Então, as instituições que tinham recursos conseguiram implementar esses buffers, mas isso não funcionou em todas as jurisdições. Então, talvez tinha questões sobre o formato desses buffers de capital que talvez a gente deveria refletir. Depois, a relação de alavancagem, que obviamente não é baseado no risco, de alguma maneira proibiu ou fez com que a expansão acontecesse. Nesse tipo de projetos, as autoridades queriam que os bancos aumentassem investimentos e não reduzi-los. Eles queriam que os bancos continuassem a emprestar, mas havia essas restrições. Pensem, por exemplo, em empresas que pegaram dinheiro dos Estados Unidos de crédito e depois depositaram esses dinheiro nos bancos para ter o capital, para ter o dinheiro em caixa. Isso reflete nos balanços e também impede a expansão de balanços. E depois, dentro dessa nova arcabouço, esse talvez tenha sido algo procíclico, então a gente talvez teria que refletir como trabalhar no futuro. E agora eu vou passar para a Basel III. A implementação da Basel III é algo está sendo discutido com bastante intensidade em várias capitais do mundo, certamente em Washington e até mais em Bruxelas. E a razão é muito simples, porque o impacto da Basel III é diferente em todas as jurisdições. Algumas delas, vamos ver, alívio de capital, ou em parte dos casos, uma implementação mais neutra. Em outras jurisdições, outros aspectos, vamos ver o capital aumentando para algumas jurisdições. Isso certamente é o caso da Europa. Eu estou ouvindo a tradução e está me confundindo. Deixa eu ver se eu consigo mudar o canal. Eu também estou ouvindo a tradução. Eu vou continuar, Rubens, mas eu ainda estou ouvindo a tradução diretamente. Eu vou pedir para o pessoal técnico para tentar resolver esse problema. Rubens, eu vou tentar continuar. Eu estava dizendo, o impacto será significativo em algumas jurisdições e provavelmente é o caso da Europa. Tem muitas razões por que isso vai acontecer, especialmente na Europa. Tem duas preocupações. Uma é o impacto
das novas regras sobre unrated corporates. Isso vai apresentar um aumento significativo de capital e depois o teto da capital, como foi planejado, estabelece um piso em relação aos benefícios que podem sobre a utilização de modelos internos. A aplicação na Europa será uma fonte significativa de preocupação, especialmente porque, em muitos casos, os bancos europeus foram aqueles que estavam usando modelos internos de uma forma mais proativa. Então, se você limitar os benefícios de capital, são esses bancos europeus que sofrerão maior impacto. E tem uma discussão muito ativa em Bruxelas. Ainda estamos esperando para que a Comissão Europeia liberar seu relatório para implementação. Isso pode acontecer essa semana, mas é algo que vai acontecer muito em breve. Mas, de modo geral, eu acho que esse impacto de capital vai aumentar em 15% ou 20% na maioria das jurisdições na Europa, que é bastante significativa e, obviamente, diferente da neutralidade de capital, de como isso foi apresentado originalmente nos Estados Unidos. Eles vão atrasar a implementação na Europa. Eu acho que não há tempo suficiente para implementar tudo até o prazo estabelecido pelo Comitê de Basel. Então, tudo será atrasado em 1 ano, em termos da implementação. Então, o que vai acontecer? Eu espero que, na maioria das jurisdições, vão se ater de uma forma muito próxima ao arcabouço de Basel. Vai ter alguns desvios, mas esses não serão tão significativos assim. Então, eu diria, em geral, vai ter uma consistência. Mas meu último comentário sobre Basel III, que é algo bastante interessante, mas também preocupante o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Tem um debate muito ativo sobre a eliminação de modelos internos. Como vocês sabem, Basel decidiu eliminar a utilização de modelos internos para riscos operacionais. Esses ainda existem para risco de mercado e crédito. Os Estados Unidos está considerando eliminar esses modelos internos para o risco de crédito. Então, talvez a situação final será onde utilizaremos modelos internos para risco de mercado. E a razão para tudo isso é muito clara, especialmente nos Estados Unidos. Por lei, nos Estados Unidos tem um piso de 100%, então, em termos de benefícios de capital que não existem, e também o arcabouço regulatório de capital se baseia na metodologia de testes de stress, que define os requisitos de capital para os bancos. Então, basicamente, os modelos internos de Basel se tornam um exercício de compliance, mas não resultam em nenhum benefício de capital. As autoridades regulatórias estão pensando, não vamos fazer com que os bancos usem modelos que não têm nenhum impacto sobre o capital regulatório. Isso é algo que terá que ser seguido de forma muito próxima, porque isso seria como voltar para o Basel I. Sim, e aquela abordagem padronizada, que é muito mais sensível, mas isso significa dar um passo para trás no sentido de eliminar a utilização de modelos internos. E isso é muito importante para essa plateia de gestão de risco. Vou falar sobre o assunto principal do dia, o risco climático. Você abre o jornal ou lê algum artigo e tem tudo a ver com sustentabilidade e riscos climáticos. Então, alguns comentários sobre isso. Qual é o papel dos bancos nesse sentido? Essa é uma questão central. A indústria, o setor financeiro e o banqueiro têm um papel muito importante a desempenhar, mas, obviamente, não é o único setor que tem essa responsabilidade. Então, como tudo isso interage com as políticas públicas? Então, governos e aqueles que estabelecem políticas públicas recentemente têm enfocado quase de forma exclusiva no setor financeiro como uma ferramenta para lidar com riscos climáticos. Isso leva a expectativas maiores por parte do setor bancário, ou seja, para quem você vai emprestar o dinheiro, quais setores você está financiando, e talvez alguns governos gostariam de usar essa ferramenta para restringir recursos para indústrias que são consideradas como poluentes. Esse não é
papel dos supervisores. Eu gosto de repetir algo que Caroline Rogers, a secretária-geral do Comitê de Basileia, ela fala, em Basileia estamos preocupados com o impacto do clima nos bancos. Não nos preocupamos sobre o impacto dos bancos no clima. Isso é uma forma muito correta de falar tudo isso, mas essa é a visão do regulador prudencial. Essa não é a visão dos governos, mas como regulador prudencial, eles estão enfocando os riscos em potencial que mudanças climáticas poderiam ter sobre os balanços dos bancos. Eles querem ter certeza, de forma correta, que os bancos estão medindo esses riscos de forma adequada, entendendo esses riscos e administrando esses riscos. Então, é importante esclarecer que esse é o papel dos supervisores prudenciais e outras autoridades nos governos, mas, obviamente, isso tudo difere nas diferentes jurisdições. Isso não reflete o que está acontecendo no mundo inteiro. Eu diria também essa divisão entre economias emergentes e as desenvolvidas. Isso também é um fator que precisa ser levado em conta também. Mas, em geral, eu diria que a Europa está onde eu diria a ideia de alavancar o papel do setor financeiro para lidar com os riscos climáticos e a sustentabilidade é mais avançado ou tem progredido mais, ou também de uma certa forma conservadora, no sentido de que as autoridades europeias estão cada vez mais atribuindo responsabilidades ao setor financeiro nessa busca desse futuro de zero carbono. Nos Estados Unidos, o processo tem sido mais lento. É claro que existem elementos políticos que desempenham um papel importante aqui. Durante o mandato do presidente Trump, não havia muito potencial para uma comunidade regulatória desses riscos. Com o presidente Biden, essa agenda é central aqui. Nós temos o FED estabelecendo um comitê de risco climático e o Tesouro também estabelecendo um grupo de risco sistêmico climático, o SCC, também estabelecendo alguns requisitos sobre divulgação, enfim. Cada agência aqui nos Estados Unidos, em Washington, está com essa agenda. E quais são os principais pontos aqui? Alguns relacionados à sustentabilidade do clima. Primeiro, exigências de divulgação, disponibilidade de dados e que tipos de vulnerabilidades esses riscos representam para o setor financeiro e a supervisão e regulamentação, como os supervisores vão regular e supervisionar a gestão desses riscos. Então, o que podemos dizer sobre essas questões? Primeiro, quem vai estabelecer essas regras? Para a Basileia, o G20, depois da crise, é que deveria fazer isso e supervisionar o desenvolvimento de novas normas, e essas normas são estabelecidas pelo Comitê de Basileia, pelos bancos e pelo IIS, que vão desenvolver essas normas. Agora, aqui, dado as questões políticas que eu mencionei no início, os grupos que eu comecei a desenvolver, não normas, mas essas ideias práticas, ainda não foi normatizado. É aquela rede dos bancos centrais e agências de supervisão que o Banco Central do Brasil e outros 95 membros fazem parte. Mas não existe um que vai estabelecer essas normas, mas estão sendo muito ativos com relação ao que seriam as
práticas comuns, um cenário de referência e fazendo análises de valor muito importantes. Então, isso não são normas globais. E quem vai fazer isso? Lentamente, o FSB e Basileia começaram a trabalhar nesse assunto. O Comitê de Basileia foi muito explícito com relação a ser muito metódico e levar o tempo necessário para entender essas questões e o primeiro ponto é que você não tem nenhuma metodologia estabelecida para medir esses tipos de riscos e existe muita falta de dados históricos e dados necessários para a análise correta. Então, eles disseram que antes de criarmos algo semelhante como uma estrutura como a de Basileia, temos que ter muito cuidado com o que vamos usar e os dados disponíveis. O Comitê de Basileia começou com o que eles chamam de Gap Analysis, para que preencha o propósito desse tipo de risco. Então, estamos pensando no pilar 1, o que estamos pensando no pilar 2, que é requisito de capital, e depois o 3 para estabelecer esse tipo de risco, e o Comitê de Basileia já está fazendo essa análise. Mesmo ontem, na nossa reunião anual, tivemos uma discussão muito interessante nesse assunto, e os reguladores e o EBA disseram que ainda não chegamos lá em termos de capital regulatório para esse assunto, mas foram muito claros em dizer, se um banco não estiver tentando medir esses riscos, se o banco não entender o impacto que esses riscos possam ter no seu balanço, o supervisor não vai ficar inerte. O supervisor precisa saber que os bancos estão trabalhando para entender esse tipo de riscos e se tem implicações de capital. E se tiverem, os bancos, de forma prudente, devem estabelecer ou atribuir, alocar capital. Isso resulta ou reflete no impacto no balanço do banco. Agora, com relação aos requisitos de divulgação, eles avançam rapidamente. Nós temos essa estrutura do IFC, mas o Comitê de Basileia também vai pensar em alguma coisa com relação ao pilar 3 e o desenvolvimento do Comitê de Sustentabilidade que eles têm para o FBIS, e nós esperamos isso no COP26 em algumas semanas, e que isso seja estabelecido, que será muito rapidamente levado para uma consulta global com relação aos requisitos de divulgação. Eu sei que isso é bastante desafiador para muitos bancos por causa da falta de dados. Eu vou passar rapidamente nos outros dois desenvolvimentos. Um é cripto e o outro é digital. O cripto, né? Jamie Dimon falou na reunião do IIF na segunda-feira, e ele usava dois chapeuzinhos, né? Um de CEO do JP Morgan e de dados, como Jamie Dimon, o indivíduo. Ele disse que o Bitcoin é totalmente inútil, que ele não investiria um único dólar em Bitcoin. Mas como CEO do JP Morgan, eu tenho meus clientes, eles querem negociar em Bitcoins, e eu sou um banqueiro e vou fazer isso. Então, precisamos criar uma estrutura que permita que os bancos ofereçam esse tipo de serviços. E essa é a principal pergunta: como regular criptomoedas, liquidação, enfim, nós temos algumas coisas acontecendo em algumas partes do mundo, não sei como está no Brasil, mas a pergunta é, será que essa deveria ser uma atividade que deveria estar fora da estrutura regulatória ou deveria ser trazida para dentro do guarda-chuva regulatório
como as instituições vão fazer as transações e ajudar os seus clientes a negociar esses ativos, commodities, sei lá como vocês vão chamá-los. O termo aqui nos Estados Unidos disse que não existe dúvida de que isso são títulos. Rose Spanner, do CFC, ele disse que não há dúvida que são commodities. Então, cada um quer assumir a jurisdição sobre esses ativos e transações. Então, o Comitê de Basileia abriu uma consulta em termos do capital regulatório para esses ativos. Para alguns ativos, como a criptomoeda, Bitcoin, Dogecoin, Basileia exige $1 de capital para cada $1 de Bitcoin, ou seja, 100% de capitalização, que, obviamente, é muito conservador e, basicamente, restringe qualquer atividade da comunidade bancária. E muitos dos membros de Basileia aceitaram que querem desestimular os bancos a entrarem nesse espaço. O sinal está muito claro. Eles disseram que existem outros tipos de criptoativos, não criptomoedas, mas criptotokens ou moedas estáveis. E, para isso, eles oferecem um tratamento de capital menos conservador, com cerca de 30% de taxa de risco. Então, não é bem preto no branco, né? Nenhum banco ainda tocou nisso. Agora, ou será que podemos ser mais granulares na forma como descrevemos, analisamos e classificamos esses ativos? Eu acho que esse é o grande debate que está acontecendo agora no Comitê de Basileia, como finalizar essas regulamentações nesses assuntos. Mas eu diria que as preocupações com volatilidade, falta de dados histéricos e também a lei anti-lavagem de dinheiro, a AML, são ainda importantes na mente do sistema financeiro. Esse setor está passando por regulamentação muito forte. Então, eu vou usar os meus últimos minutos para falar sobre o digital. Muita coisa está para acontecer no espaço digital. Com relação a cripto, um dos grandes debates no mundo é o perímetro regulatório. Que setor, que atores estão incluídos nesse perímetro e quem estará agindo fora desse perímetro? E esse é um assunto muito importante para o setor bancário e financeiro. Muitos podem dizer que os bancos são muito bem regulados, mas você tem questões de um campo de atuação justo e os entrantes não são formalmente uma instituição financeira e não estão sujeitos a essas regulamentações. Então, devemos ter os mesmos riscos, as mesmas regulamentações. Só que isso é fácil de se dizer. Mas quando tentamos colocar isso em prática, aí isso se torna um grande desafio, porque em muitos países a regulamentação é definida pelo tipo de entidade que fornece o serviço. E se você não é aquele tipo de entidade, você não está sujeita a essa regulamentação. O BIS mencionou isso porque você pode ter atividades e regulamentações e agora nós estamos vendo eles voltando a regulamentações baseadas em entidade. Mas seja o que for, temos que definir também o uso da nuvem, os requisitos de localização dos dados, em muitas partes do mundo, onde você pode armazenar o dado, o que você pode fazer com esse dado, como você pode mover o dado, se você pode mover através de fronteiras ou não, e qual é a ética para o tratamento dos dados, principalmente aplicações de machine learning e inteligência artificial. Esse é o
assunto que os reguladores estão discutindo. O caso da nuvem é muito interessante porque certamente os bancos não são os únicos a usar serviços de nuvem. Então, o uso da nuvem deveria ser regulado pelos reguladores de bancos ou por outros tipos de reguladores, porque os bancos não são os únicos a usar os serviços de nuvem, mas em termos de confiabilidade, segurança dos dados, continuidade do serviço, essa estrutura de terceiros que existe nas operações bancárias se aplica aqui? Bom, esse é um assunto também que o Comitê de Basileia está tentando estabelecer uma norma e os reguladores do mundo todo estão discutindo. E, por fim, o uso ético dos dados e proteção dos clientes. Cada vez mais temos mais e mais dados dos nossos clientes e existem normas e regulamentações pelo mundo sobre como usar esses dados de forma ética, de forma a proteger os consumidores e também alavancar os instrumentos para fornecer os serviços à comunidade bancária. Bom, eu vou parar por aqui, então agora devolvo a palavra para você, Rubens. Portilha, acho que foi realmente muito interessante. Acho que você tocou aí em vários dos pontos que, enfim, que estão presentes aqui também no nosso debate. Enfim, anotei vários pontos aqui importantes. Eu vou passar para o Ricardo e depois eu espero que a gente tenha tempo para, enfim, para a gente ter aqui algumas perguntas, especialmente a parte aí final. Nós vamos ter um painel sobre ESG, né? Então, assim, mas a parte de cripto, a parte de perímetro regulatório são especialmente importantes, claro, toda a parte de Basileia também, né? Mas assim, para a gente ganhar tempo, Ricardo, vou passar a palavra para você. A ideia é você falar um pouco sobre a agenda, enfim, sobre a agenda, enfim, a nossa agenda doméstica, mas eu queria te deixar à vontade, enfim, se você quiser, enfim, fazer comentários ou reagir a, enfim, a vários desses pontos muito interessantes aí que o Portilha colocou, tá? Então, assim, queria te deixar à vontade para você também, eventualmente, tocar nesses pontos. Claro, você também está na linha de frente desse debate, enfim, participa aí das discussões internacionais. Então, assim, se você quiser reagir a isso também, fique à vontade, vai ser muito bom para a gente, tá? Com isso aí eu passo a palavra para você. Obrigado, Rubens. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Rubens? Maravilha. Então, eu primeiramente... Perfeito. Maravilha. Eu queria agradecer o convite da FEBRABAN para falar nesse evento, que historicamente tem sido muito produtivo, muito rico em informações, e eu acho que é uma excelente oportunidade para compartilhar com todos aqui o que está na cabeça da área da regulação prudencial e cambial. De fato, o André Portilha falou muito bem sobre todos os assuntos que estão na pauta internacional. Inclusive, eu tinha ideia de falar algumas coisas, mas eu acho que ele já adiantou bastante. Eu queria só complementar um pouquinho, usando aqui a minha qualidade de representante do Brasil no Comitê de Basileia, falar um pouquinho de como eu estou vendo essa agenda. Aí depois eu entro realmente na agenda local e detalhar alguns pontos. Mas, rapidamente, eu acho que uma mensagem importante que eu queria passar aqui é o seguinte: desde a definição do FRTB, lá no final de 2018, um conceito que ficou muito claro, ganhou muita força dentro do comitê, foi o conceito de hard stop. E foi o seguinte: o que quer dizer hard stop? Olha, vamos parar de refinar alguns detalhes dos padrões de Basileia 3 que a gente acabou de fazer, porque isso acaba criando insegurança tanto nos reguladores quanto no mercado, né? Então, é o seguinte: o foco agora vai ser, número 1, acompanhar a implantação das medidas nos vários países, avaliar o resultado das medidas, porque, eventualmente, você vai precisar recalibrar alguma coisa, mas, enfim, é importante a gente ter a medida do resultado. E, obviamente, monitorar os novos riscos que estão surgindo, especialmente com a questão da digitalização das finanças, né? É óbvio que a crise de Covid bagunçou com todo o planejamento, bagunçou com o planejamento de todo mundo, inclusive com o Comitê de Basileia, tanto é que 2020 foi dedicado só a essas discussões e a própria implantação
da segunda fase de Basileia III acabou sendo adiada por um ano, né? Mas, aos poucos, o comitê está voltando para essa vida normal de acompanhar a implantação. Como que acompanha a implantação? Tem vários processos, vários relatórios, mas tem um processo muito interessante que é o RCAP, que você forma um grupo de especialistas que visitam, não vão mais visitar o país, pelo menos no curto prazo, mas fazem um acompanhamento, entendem no detalhe a regulação do país para saber a consistência da implantação, especialmente a capacidade do país de adaptar as regras para a sua realidade. Se não adaptar literalmente a regra, pelo menos ter certeza de que o espírito da regra está sendo preservado, né? O resultado das medidas de Basileia III estão sendo, pelo menos as medidas que já foram implantadas, obviamente, estão sendo estudadas por um grupo específico, tem vários subgrupos de trabalho, tem-se estudado vários assuntos, principalmente questão envolvendo digitalização, como o próprio Andrés falou, questão não só de impacto sobre o perímetro regulatório, mas impacto sobre machine learning, uso de dados, como que isso impacta a supervisão, até questões éticas, né, que está sendo muito discutido atualmente. Uma área que o comitê se dedica também há algum tempo a estudar, mas é uma área que não tem muita relevância para o Brasil, é o impacto do low, que chama lá low for long, né? Ou seja, taxas de juros muito baixas por muito tempo, o impacto disso no modelo de negócios dos bancos. E finalmente, tem visto muito a questão dos riscos decorrentes de mudanças climáticas. E aí, aqui no Banco Central, eu acho que a gente está bem adiantado nessa discussão. Nossa discussão vai ter um pouco além, ou seja, a gente não está analisando só a questão das mudanças climáticas, mas também questões sociais e questões ambientais entraram nesse mesmo guarda-chuva da regulação envolvendo ESG e mudança climática, né? Eu concordo totalmente quando o Andrés Portilha fala que a visão do Comitê de Basileia, e essa é a visão do Banco Central também, na questão de gerenciamento de riscos. Ou seja, curiosamente, do ponto de vista de gerenciamento de riscos, eventualmente, você pode ter empreendimentos verdes, entre aspas, mais arriscados do que empreendimentos marrons. Então, assim, o nosso foco é gerenciamento de risco. O que a gente quer é que os bancos estejam alertas às possibilidades, todos os desdobramentos que você pode ter de riscos envolvendo mudanças climáticas, envolvendo questões sociais, questões ambientais. De qualquer maneira, a Kathleen, eu acho que é o painel que se segue, a Kathleen Kraus, que é a chefe adjunta do BEREG, vai falar mais em detalhes sobre a regulação do Banco Central nessa área, né? O outro ponto que está sendo estudado no Comitê de Basileia, que o Andrés mencionou, é a questão de regulação de exposições a criptoativos. No meu entendimento, criptoativos não são exatamente moeda, claramente, para mim, não atende à função de unidade de conta, acho que especialmente por causa da volatilidade. Ou seja, não dá para você pensar em criptoativo no arcabouço de risco de mercado, por exemplo, como uma moeda, porque ela tem uma volatilidade maior, muito maior do que qualquer moeda, né? Ou seja, um eventual tratamento de exposições, de eventuais exposições a criptoativos, é uma coisa muito desafiadora, porque não é só uma questão de risco de mercado, você tem aí risco de liquidez, você tem risco de fraude, né? Toda a parte de risco operacional envolvendo fraude, risco de lavagem de dinheiro, e aí toda a parte de imagem, reputação associados, enfim, é uma situação complexa, né? Finalmente, ainda pegando um gancho na fala do Andrés Portilha, a questão da avaliação das regras de Basileia durante a crise Covid, né? Eu acho claramente uma coisa que precisa ser mais estudada é a questão do buffer. Isso é uma coisa que o Comitê de Basileia tem muito claro, que o buffer é uma boa ideia que não está funcionando como deveria, porque tem uma questão de estigma, mas eu vejo também como uma questão de que os bancos têm um compromisso com os acionistas, com os investidores em AT1, e não estão dispostos a sacrificar esse relacionamento
em prol de aumentar a alavancagem, ou seja, de entrar no buffer. Né? Isso, para mim, é uma questão muito clara. Enfim, de qualquer maneira, essa questão do buffer vem sendo muito estudada, muito debatida dentro do Comitê de Basileia. Tanto é que vocês viram, o Brasil tomou uma iniciativa, e a gente teve até que brigar muito, discutir dentro do Comitê de Basileia, porque queriam que a gente fosse desenquadrado e tudo mais, mas nós reduzimos na marra, demos uma martelada no buffer, ao mesmo tempo que limitamos a distribuição de dividendos, justamente para atacar essa questão do estigma. Né? Bom, enfim, vamos passar agora para a agenda regulatória do Brasil, especialmente na parte de regulação prudencial e cambial. Bom, o primeiro comentário que eu queria fazer é chamar a atenção que a gente está passando por um processo agora que nós chamamos internamente de consolidaço. É o seguinte, existe um decreto do Poder Executivo, o decreto 10.139, que determinou que todo o estoque regulatório da administração pública, isso não vale só para o Banco Central, vale para toda a administração pública, ele tem que ser consolidado. Quer dizer o seguinte, temas únicos têm que ser tratados em uma única norma. Então, no futuro próximo, nós vamos publicar muitas normas, mas a maioria vai ser só consolidação de normas que já existem. Né? Aqui ou ali você pode ter alguma revisão de linguagem, então, quando houver revisão de mérito, isso aí obviamente vai ficar muito claro, mas a grande maioria deve ser só consolidação. Um lado muito ruim desse processo, tem um lado bom do processo, obviamente, a consolidação, um lado ruim do processo, na minha opinião, é que alguns números de normas aos quais a gente, quando fala a gente, fala o mercado, os próprios reguladores, os supervisores, estão muito acostumados, vão mudar de número. Tá? Então, assim, resolução 4192, 4193, 4557, 4553, então, bem sacramentadas, vão mudar de número. Foi esse mesmo decreto que trouxe a mudança do nome de circular do Banco Central para resolução do Banco Central. Né? Enfim, a gente antigamente tinha, era muito claro, uma decisão do CMM, era do Conselho Monetário, era uma resolução da decisão do Banco Central circular. Hoje ficou tudo resolução, você tem que prestar mais atenção o que é resolução do Banco Central, o que é resolução CMM. Bom, mas vamos entrar um pouco, eu queria falar um pouquinho de Basileia III, da finalização de Basileia III, da parte de arcabouço. Bom, sobre risco de mercado, nós vamos ter um painel específico. Né? O Pablo Carvalho, também é chefe adjunto do DEREG, vai falar amanhã. Sobre risco operacional, nós também vamos ter um painel específico, o Fabiano Dutra vai falar amanhã. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da padronizada de crédito, da nova padronizada de crédito. Foi uma minuta que foi para a consulta pública, o próprio diretor Otávio já falou bastante na fala dele, na abertura, foi para a consulta pública no final do ano passado, se não me engano, foi a consulta pública 80, e com o feedback da indústria a gente melhorou muito a redação. Tinha muitas dúvidas na indústria que eu acho que vinham de interpretações equivocadas ou por problemas de redação, então acho que só o fato da gente melhorar a redação acho que já resolveu muita coisa. Eu acho que a grande tendência da padronizada de crédito é que ela tentou ser mais granular. Ela tentou não, ela é bem mais granular. Né? De certa forma, a gente está tentando se aproximar um pouquinho mais da abordagem de modelo interno. Então, a padronizada buscou aumentar a sensibilidade do requerimento de capital ao risco de crédito. Eu acho que nenhum ponto dessa nova norma tem redução de granularidade. Ou fica igual ou aumenta. Né? Para praticamente tudo, você criou novas classes, novas faixas de ponderadores, enfim. O imobiliário é um exemplo disso, como o próprio diretor Otávio já falou, está bem mais granular em função do LTV. Agora, a gente não pode se esquecer de que a abordagem padronizada é uma grande média. Então, ela nunca vai ser tão granular quanto a gente gostaria. Né? Por outro lado, a abordagem de modelos internos, e deixa eu fazer um comentário aqui, modelos internos vêm sempre depois da abordagem padronizada. Então, nosso compromisso com Basileia, inclusive em termos de cronograma, ele é sempre medido contra a abordagem padronizada. A gente não tem compromisso de cronograma com o modelo interno. Então, modelos internos vão vir depois, mas assim, não vai ser logo em seguida. Tá? Na questão dos modelos internos, eu acho que a gente passou por um movimento diferente. Aí eu acho que a gente vai passar por um movimento, quem já teve a oportunidade de ler o padrão no original,
a gente vai passar num movimento de redução de granularidade, de certa forma, de redução de liberdade dos bancos, né? Ou seja, estabelecendo pisos para parâmetros, restringindo carteiras, por exemplo, na padronizada de crédito, a gente restringe as carteiras que podem ir para o IRB avançado, tipo carteira low default, que você não consegue realmente modelar, não pode ir para o IRB avançado. E esse aumento de restrição, no modelo interno, na verdade, faz parte do conceito de Basileia III. Tá? Um dos objetivos de Basileia III foi reduzir a variabilidade dos ativos ponderados pelo risco. Porque se percebeu, lá em Basileia II, que existia, você entregava o mesmo portfólio para 2 bancos diferentes e o resultado em termos de ativo ponderado pelo risco era muito diferente. Então, se percebeu que havia, em alguns casos específicos, alguns abusos dos bancos no uso do modelo interno. Tá? Então, assim, houve realmente uma tendência da restrição no uso do modelo interno. Tá? Então, os modelos internos vão ser menos granulares. É um movimento, ou seja, um movimento, no fundo, de um pouco de convergência do modelo padronizado com o modelo interno. Né? Por outro lado, você tem flexibilidade no modelo interno. Nos modelos internos, o uso parcial permanente, ele foi bem mais flexibilizado. Então, isso eu acho que tem aí um ganho, inclusive, de sensibilidade de risco. Né? No geral, a padronizada de crédito reduz, o diretor Otávio já falou sobre isso também, reduz a exigência de capital no agregado. Tem um ponto em que aumenta a exigência de capital, que é o ponto de investimento acima de determinado limite, investimento em empresas comerciais, mas mesmo esse impacto positivo, esse impacto de aumento de capital, ele vai ser diluído ao longo do tempo, de forma que o impacto imediato vai ser de redução de exigência de capital. Tá? Eu queria aproveitar também para falar um pouquinho sobre regras de operações de câmbio, que tem um pouco a ver com a filosofia da regulação no Banco Central. Tá? Em setembro, mês passado, nós aperfeiçoamos a regulação cambial, vocês devem ter visto, no meio de uma resolução do Conselho Monetário, a resolução 4942, que a gente chamou, que foi objetamente consulta pública, foi a consulta pública 79, que a gente chamou internamente de projeto Inovações de Câmbio. Né? Essas novas regras serviram para a gente tentar incorporar inovações tecnológicas, novos modelos de negócio, especialmente ligados a pagamentos e transferências internacionais. Né? A gente quis tornar o mercado de câmbio mais competitivo nesse segmento, melhorar a prestação de serviço aos cidadãos. E só um comentário, né? Essa questão de remittances é um assunto que está na agenda internacional. Banco Mundial, FSB, G20, tem uma meta de redução de custos de remittance. Né? Pode não parecer, mas essa questão de remittance é um problema social. Em muitas regiões do mundo, você tem pessoas que moram fora do seu país com o único objetivo de trabalhar e enviar dinheiro para a sua família no final do mês. Né? Tem alguns países, até da América Central, aqui pertinho, que esse envio de recursos do exterior é uma fonte importante de receita no balanço de pagamentos do país. Né? Por acaso, curiosamente, o Brasil é um país que a gente está nas duas pontas. Né? Nós temos brasileiros morando fora, morando Estados Unidos, Europa, Japão, mandando dinheiro para suas famílias, e nós temos também estrangeiros morando no Brasil, nossos vizinhos aqui na América Latina, que também trabalham aqui e mandam dinheiro para fora. Né? E o custo das remittances, especialmente para pequenos valores, é muito alto. Você paga 10%, 15% para fazer remittances de pequeno valor. Os tickets médios são muito pequenos. Aqui no Brasil, 75% das operações de remittance são de até $500, igual ou menor a $500. Se você for até $3.000, você pega 98% das operações de remittance. Você tem 7 milhões de operações em média por ano. Então, assim, para essas operações, o custo é muito alto. Né? Então, a gente teve essas medidas que permitiu que IP venha a poder ser autorizado a operar em câmbio, atuando só em meio eletrônico, uma série de restrições, uma série de limites, mas vai poder fazer esse papel também. A gente autorizou instituições não bancárias
que podem operar no mercado de câmbio, corretora de câmbio, DTVM, CCVM, ter conta no exterior para liquidar suas operações de câmbio. E a gente deu mais flexibilidade para a conta de pré-pagamento, para a conta pré-paga em reais, para uso tanto em operações de câmbio, para ser titulada por não residentes, dentro de uma série de limites e uma série de restrições. Eu achei importante mencionar essa iniciativa, porque ela é bem representativa das iniciativas do Banco Central, que a gente tem se pautado por tentar aumentar a competição no sistema financeiro. Está na nossa missão agora. Eu não sei se todos repararam, mudou a missão do Banco Central. A missão do Banco Central costumava ser assegurar o poder de compra da moeda, sistema financeiro sólido e eficiente. Passou a ser assegurar o poder de compra da moeda, sistema financeiro sólido, eficiente, inclusivo e competitivo e gerando bem-estar para a sociedade, né? Benefícios para a sociedade. Então, assim, essa questão da competição está muito arraigada dentro do Banco Central. Nós vamos estar sempre procurando simplificar as regras, sem perda de qualidade da regulação, obviamente, mas sempre buscando simplificação, buscando coisas que aumentem a competição. Muitas vezes a legislação não permite. Então, assim, eu acho que um exemplo clássico é a questão da área de câmbio, por isso que nós enviamos ao Congresso o PL cambial. Ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, com vários aperfeiçoamentos naquela casa, e está aguardando agora a tramitação no Senado, né? O PL cambial, se ele vier a ser aprovado pelo Senado, vai trazer uma grande modernização, né? Só lembrando, a gente tem aqui, em termos de regras de câmbio, a gente tem leis ainda vigentes que têm mais de 100 anos. Nós temos leis de 1920. Ou seja, passou aí por várias realidades econômicas diferentes. Nós vamos poder simplificar muita coisa, muitos procedimentos que hoje estão engessados em leis, muitas vezes muito antigas, de outras épocas, outros períodos econômicos, outras realidades, né? A gente vai consolidar algo como 440 artigos que estão em 40 dispositivos legais, entre leis, decreto-leis e outros instrumentos. Quando você tem 440 artigos, você inevitavelmente acaba tendo muita superposição de comandos, eventualmente até alguns pequenos conflitos entre os comandos. Então, fazendo essa consolidação, a gente pretende trazer mais segurança jurídica também, tá? No final das contas, o PL cambial, a gente quer trazer eficiência para quem usa o mercado de câmbio, né? Seja exportador, importador, investidor, ou mesmo pessoas físicas, né? A gente quer ter regras de câmbio compatíveis com uma economia inserida na cadeia global de produção, né? Ou seja, que traga eficiência para as empresas que exportam, para as empresas que importam, para os investidores estrangeiros, para os brasileiros que querem investir no exterior, para os cidadãos brasileiros que moram no exterior, para os estrangeiros que moram aqui, enfim, tem um mercado de câmbio que seja compatível com uma economia inserida no mundo globalizado, né? Bom, essa menor burocracia que a gente quer, essa maior facilidade de operação, não vem sozinha. A gente quer continuar a ter registro nas operações, total identificação dos participantes. Para quê? Para ter rastreabilidade dos negócios, não só para a questão de supervisão, de cumprimento de regra, mas também para a produção de estatística e para monitoramento do mercado. O Brasil é muito conhecido no mundo inteiro pela sua boa supervisão, pelo seu bom monitoramento do mercado, né? Enfim, nós não queremos perder isso. Finalmente, o último ponto sobre regulação que eu queria mencionar aqui é a questão da harmonização das regras prudenciais para atividades financeiras e atividades financeiras, e atividades de pagamento, né? Tanto por instituições financeiras quanto feita por instituições de pagamento. O diretor Otávio já comentou esse assunto, mas eu queria complementar, porque ele toca em alguns pontos importantes. Nós fizemos uma consulta pública, foi a consulta pública 78, recebemos muitas sugestões, fomos obrigados a voltar para a prancheta, rediscutir internamente o assunto. Estamos numa fase bem final de discussão. Eu acho que no arcabouço que a gente vai propor, a gente vai capturar muitos riscos que estão fora hoje, não estão sendo devidamente tratados, estão fora do perímetro regulatório, mas vamos também manter uma proporcionalidade regulatória. O que a gente quer? A gente tem um compromisso com a estabilidade financeira, a gente tem um compromisso com o level playing field e a gente tem um compromisso com manter um ambiente de estímulo à inovação. E dá para conciliar todos esses objetivos, tá?
Como é que a gente está fazendo isso? Como é que a gente está tratando esse assunto? A gente está seguindo alguns princípios, né? Primeiro, a gente está buscando um equilíbrio entre regulação por atividade e regulação por entidade. O próprio Andrés Portillo mencionou na fala dele que tem bastante discussão no BIAS sobre essa questão, né? Então, quando você pensa em regulação financeira, a gente pensa em dois modelos que, na verdade, são modelos extremos, né? Uma, você regular 100% por atividade, ou seja, mesma atividade, mesmo risco, mesma regulação. Outra, você regular por entidade. Não, a entidade faz um conjunto de atividades, mesma entidade, mesmo risco, mesma regulação. Na verdade, usa-se sempre um meio do caminho, né? A regulação por atividade é um excelente ponto de partida. Por quê? Porque o risco é fundamentalmente função da atividade. Então, você ajuda a evitar a arbitragem regulatória, você mudar de instituição e fazer desenvolver a mesma atividade, ter regulação diferente. Mas, em alguns casos, você considerar a entidade é importante também, porque a entidade tem toda uma estrutura, tem um fundo, tem questões que são ligadas a risco também que têm que ser levadas em consideração. O que me leva para o segundo ponto que a gente está levando em consideração, que é manter a segmentação e a proporcionalidade regulatória, ou seja, a gente quer manter uma regulação diferenciada conforme o porte e a complexidade da entidade, coisa que a gente já tem hoje e que a gente quer continuar mantendo nesse universo de instituição financeira e instituição de pagamento, né? A gente, claramente, o porte e a complexidade tem implicação no risco, acaba tendo implicação na regulação que tanto a atividade quanto a entidade tem que estar submetida, né? O que me leva ao terceiro ponto, que é que a gente quer também que um princípio que a gente está seguindo é que a regulação favoreça a inovação, favoreça a concorrência, mas que seja alinhada com a maturidade do empreendedor, né? Em outras palavras, nós não queremos fechar a porta para novos entrantes, nós queremos ter um ambiente fértil para a inovação, mas é óbvio que quando uma instituição atinge um determinado grau de maturidade, começa a correr algum tipo de risco, começa a apresentar algum tipo de risco para o mercado, ela tem que ser regulada de maneira diferente. E, finalmente, nós queremos capturar os riscos que estão fora hoje de alguns perímetros regulatórios, riscos que estão no shadow banking. E como que a gente vai fazer isso? Principalmente via consolidação prudencial. E mais um ponto que eu já ia me esquecendo, a gente quer ter previsibilidade regulatória, ou seja, todas as normas, todas as regras vão entrar em vigor paulatinamente, tá? A gente quer, a minha meta, quase que uma meta pessoal, gostaria que a gente tivesse as regras publicadas antes do final do ano, reconheço que é uma meta agressiva, mas estamos trabalhando aí, como eu falei, nós estamos realmente em uma fase bem final de discussão, de amadurecimento. Bom, para encerrar, eu queria, como eu já falei outras vezes, reafirmar que o nosso compromisso com a implantação das regras de Basileia, o arcabouço de Basileia, ele pode até não ser perfeito, mas ele é um arcabouço muito bem elaborado, muito completo, eu acho que é o melhor que nós temos, e como eu sempre digo, né, ser aderente à Basileia, além de trazer mais segurança para o nosso sistema financeiro, funciona como modelo de sinalização, né? Não só para os agentes econômicos no Brasil, mas principalmente para o exterior, né? Significa mais confiança no nosso sistema, o que vai se refletir em mais investimentos, mais negócios, mais crescimento, em última análise, mais bem-estar social. Obrigado aí pela atenção, era isso, eu estou agora à disposição para a sessão de perguntas. Rubens, muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, muito interessante. E, bom, vários pontos também. Bom, nós estamos aqui, eu vou avançar um pouquinho aqui no horário do intervalo, porque a gente também começou um pouco mais tarde, para a gente ter tempo aqui para algumas perguntas, que a gente não vai ter muito tempo, mas eu queria, pelo menos, explorar aqui alguns pontos com vocês. E... Portilha, queria começar, na verdade eu vou colocar dois aqui, enfim, 2 ou 3 pontos para, enfim, na verdade para a gente otimizar aqui um pouco, eu vou te, enfim, para
Na verdade, vou fazer as perguntas aqui por atacado aqui para você. Na verdade, assim, muito interessante e te agradeço a parte de ESG. Nós temos aqui também entrou na agenda, tanto é que nós temos um painel específico para discutir a parte de ESG, que vai ser, aliás, o painel seguinte, né? Mas muito interessante os pontos que você colocou, enfim, a gente concorda, enfim, com a abordagem que você apresentou. Na verdade, eu queria te pedir para falar sobre 3 pontos. O primeiro, na verdade, é bem rápido com relação aos prazos de implementação. Eu não sei se me passou aqui, mas você falou com relação a prazos, de adiamento de prazos, provavelmente de Estados Unidos e Europa. Enfim, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Queria te ouvir também sobre esse último que você já tinha mencionado, do perímetro regulatório, e a parte que o Ricardo Moura também abordou isso. Queria te ouvir um pouquinho mais, enfim, se você pudesse nos dizer como é que também aqui breve, infelizmente, como é que essa discussão tem acontecido, porque eu também já vi o Jamie Dimon falar algumas vezes sobre essa discussão, a ideia de enfim, você mencionou, né, a ideia de competidores de outros setores ingressando, como é que você assegura um level playing field, e tanto do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de risco, mas também do próprio ponto de vista da competição, né? Porque às vezes, né, a gente tem discutido um pouco aqui no Brasil, uma coisa você está falando de uma fintechzinha, enfim, de garagem, como a gente diz aqui, uma empresa pequena, outra coisa são empresas grandes que entram em competição e eventualmente, não é o caso, mas podem estar submetidas a uma regulação mais flexível, mais favorável, enfim, um pouco este ponto. Competição é sempre bem-vinda, acho que o Ricardo colocou isso, acho que todos somos muito a favor disso, de ampliar a competição, de ter um sistema que não impeça a entrada de nenhum player, mas a ideia de como é que você maneja isso, assegurando a questão concorrencial também, né? Quer dizer, você assegurando esse level playing field. E, por fim, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão de cyber risk, um pouco assim, que é uma discussão que tem aparecido muito também aqui recentemente. Enfim, a ideia de você ter mais players, uma coisa ser mais pulverizada, você mencionou toda aquela parte ética e tudo isso, mas, digamos, tem toda uma questão de cyber risk envolvido também nesse processo, que é uma discussão que a gente também está vendo aumentar muito por aqui. Queria te ouvir um pouquinho, enfim, sobre esses pontos. Estou passando assim as 3 para você fazer aí uma abordagem, porque acho que a gente não vai ter muito mais tempo, tá bom? Obrigado. Thank you, Rubens. And I will address very quickly the 3 points. On implementation of Basel III, the deadline established by the Basel Committee, which was moved by 1 year because of the COVID crisis, is the 1st of January 2023. So, in essence, you have the rest of this year and all 2022 to get your implementation done. The US basically has said it. Europe, if you do the counts, they don't have a proposal yet. A Europa disse que não tem uma proposta ainda, isso precisa ser negociado com o Conselho. Então, por minha experiência, isso nunca leva mais do que 2 anos, então não será 1º de janeiro de 2023. Eu acho que vai ser ainda postergado mais um ano, tanto nos Estados Unidos como na Europa. O perímetro da regulamentação, vejamos o exemplo dos Estados Unidos. Você tem um debate muito ativo se você precisa forçar esses novos entrantes na estrutura que já existe. Se você for um banco, você tem que cumprir o que está na regulamentação de bancos, ou se você é uma empresa de
empréstimos industriais com base em Utah, por exemplo, você ainda não é um banco total. Então, de acordo, nós temos que criar um novo capítulo. Aqui nos Estados Unidos, eles criaram um novo capítulo, um capítulo que é fintech. Mas aí chegaram naquele debate da regulamentação estadual versus a federal. A instituição tem que cumprir a regulamentação estadual, mas eles querem também criar um capítulo federal, porque essa empresa ela tem 50 estados diferentes nos Estados Unidos. Existe um litígio sobre isso, tem havido ações na justiça aqui, mas, de forma preliminar, esse capítulo das fintechs está para ser estadual, mas ainda existe muita discussão com isso. A pergunta continua: você força esses entrantes a se adaptar a essa regulamentação já existente, ou você vai criar um novo capítulo para essa licença? Existe a exigência de pagamento de uma licença em alguns países para as pequenas empresas, as pequenas fintechs e para empresas como a Google, por exemplo, porque isso tudo vai depender da atividade inicial com a qual eles entram. Mas, se você tem um capítulo, você começa com o pagamento e depois você pode expandir para empréstimos, por exemplo. Então, a proporcionalidade é a solução, na minha opinião. Uma fintech que só oferece um determinado tipo de atividade ou produto, ela não precisa se adaptar a todo esse capítulo bancário de uma instituição bancária. Então, a proporcionalidade vai estabelecer a regulamentação exigida e tudo aquilo que nós queremos. Com relação ao cyber, eu mencionei rapidamente, mas é muito importante. Já estamos vendo 200% de aumento em ataques cibernéticos no mundo todo. Os reguladores estão muito preocupados com isso. Estamos vendo outras normas com as expectativas dos bancos, dessas capacidades cibernéticas, e isso está sendo incorporado naquilo que chamamos de facilidades operacionais, onde Basileia estabelece uma estrutura que mantém a continuidade dos serviços, não só no caso de um ataque cibernético, mas qualquer outro evento, ou seja, uma estrutura que os bancos precisam adotar para terem resiliência operacional e manter a continuidade dos negócios, independente do tipo de evento. E uma colaboração maior, porque ataques cibernéticos atacam telecom, bancos, hospitais. Então, isso não é um problema só para o sistema financeiro, mas para todos os setores da indústria. E isso é um grande debate dos reguladores e legisladores também. Obrigado, Portilha, muito interessante. Ricardo, eu também vou aqui, enfim, colocar aqui alguns pontos para você, porque de fato acho que a gente não vai ter muito mais tempo aqui. Te agradeço mais uma vez aí todos os pontos que você colocou. Você e tanto você como o diretor Otávio já tinha falado, né, da questão aí enfim, da 78, da 80, vocês aí deram alguns, enfim, avançaram, porque eu, na verdade, queria te perguntar aí, quer dizer, na verdade, enfim, se você puder, enfim, vocês dois disseram que, enfim, que deve estar saindo em breve, enfim, eu, na verdade, um pouco aqui aqui, você sabe, né, estou recebendo aqui vários pedidos aqui, enfim, se vocês puderem dar alguma sinalização, se você, no caso, puder dar alguma sinalização aí do ponto de vista de finalização desses processos, né, especialmente aí de 78, 80, enfim, acho que seria enfim, interessante. Queria te perguntar também sobre a questão do PL, do câmbio, né? A gente também aqui enfim, tem acompanhado isso, não é? Enfim, se você tiver alguma informação adicional em relação ao Senado,
ou também aqui queria nos colocar aqui à disposição de vocês, enfim, também para ajudar, porque, como você sabe, a gente tem se antecipado, enfim, até a pedido de vocês, trabalhado no infralegal. Então, assim, eu queria reforçar aqui o nosso apoio aí a essa iniciativa, que de fato é uma coisa, enfim, muito importante. Eu acho que tem esse aspecto social que você mencionou, tem um aspecto também para a economia do Brasil, né, que eu acho que vai melhorar muito a eficiência da economia, esse PL, e para o próprio sistema, porque eu acho que tem aí uma norma muito modernizadora que reduz custos. Eu acho que tem aí, então, enfim, se você tiver também alguma indicação nesse caso, nos ajudaria. E aí, queria também te perguntar um pouco sobre, assim, no começo falei lá para o Portilha, toda essa, enfim, experiência que a gente teve com relação à pandemia, tudo que o Banco Central daqui fez, enfim, acho que a gente teve aí um desempenho muito positivo, enfim, e agora tem também essa discussão digital, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Como é que você viu aí a questão de experiência que a gente teve com relação aí à pandemia, e o que você está vendo do ponto de vista de desafios da regulação, além do que a gente já mencionou, que foi muita coisa que vocês mencionaram, mas assim, como é que você vê a questão da regulação agora enfim, com economia digital, com o Open Banking, com o aumento do número de players, essa discussão de perímetro regulatório, enfim, assim, queria te ouvir um pouquinho sobre esses tópicos. Ok, eu vou começar com a mais simples, quer dizer, pelo menos mais simples de responder, que é sobre o PL cambial, né? O PL cambial está no Senado. O Senado é soberano, enfim, eu não tenho realmente ideia, depende lá das prioridades de pauta lá da casa, eu não tenho como realmente te dar nenhuma resposta, nenhuma ideia. O que nós podemos fazer pelo nosso lado é estar preparados, porque a gente tem um ano para fazer a regulação do infralegal depois que o PL for aprovado. Então, o máximo que a gente pode fazer é estar preparado quando ele for aprovado. Tá? Mas eu realmente não tenho nenhuma informação. Sobre a CP 78 e a CP 80, como eu falei, a nossa meta da CP 78, aliás, eu diria que das duas, é publicar elas antes do final do ano. Mas é uma meta agressiva, porque são duas normas bastante estruturantes, embora estejam numa fase bem final de discussão, a gente ainda tem aí algum amadurecimento. Mas eu diria que talvez aí ter uma visão de que entre o final desse ano e o início do ano que vem, né? Só lembrando, na CP 78, nessa questão de competição, a gente tem uma preocupação com level playing field, sim, ou seja, acho que dá para conciliar abertura para novos entrantes e manutenção de level playing field. Você faz isso por proporcionalidade, como o André Portilha falou. Enfim, quando o cara vai crescendo, vai adquirindo novas responsabilidades, né? Finalmente, sobre a questão da pandemia, eu acho que já foi dito várias vezes, mas não custa aqui repetir, eu acho que o setor financeiro se saiu muito bem nessa crise que a gente teve. Eu falo aqui no Brasil e aqui no mundo, né? E eu acho que um dos motivos é que a gente tinha hoje mais capital e capital de melhor qualidade, tinha toda uma política de liquidez em prática. Então, assim, o sistema financeiro manteve o crédito e manteve os sistemas cruciais, sistema de pagamento funcionando. Eu acho que a experiência foi muito positiva e, na minha opinião, ela só reforça a qualidade das reformas que foram feitas pós-crise de 2008, né? Ou seja, eu acho que nós estamos aí no caminho certo. É curioso que as reformas foram tão profundas que acabou, antes da gente terminar as reformas, já teve uma nova crise, né? Enfim, e não tenha dúvida de que no futuro virão outras e cada vez diferentes, né? Não tem, cada crise é diferente. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que a regulação prudencial tem essa função se a gente voltar para o básico, né, o que é a regulação prudencial, ele dá com uma externalidade negativa, que é a possibilidade de quebra de um banco, né? Então, a regulação é uma internalização do custo
dessa externalidade negativa, né? Enfim, eu acho que a gente passou muito bem por esse teste de estresse, um teste de estresse da vida real. Na questão da digitalização, a gente, de fato, tem aí grandes desafios. Como eu falei, eu acho que eu concordo com o André Portilha comentou, que a maioria das instituições começa com uma instituição de pagamento e vai expandindo para outras operações, inclusive crédito. Eu acho que o segredo aí de tratamento é a proporcionalidade e você fazer a consolidação, né? Então, na hora que você consolida, você pega todas as operações que estão sendo feitas e onde elas têm risco, né? Eu acho que tem uma componente aí que vai ser importante também. A gente vai ter que ter essa discussão no âmbito internacional, tem que ter muita coordenação internacional, porque essas plataformas elas tendem a não respeitar fronteiras, né? Então a gente pode ter desafios aí também de coordenação internacional. Enfim, é um novo mundo que a gente está aprendendo a lidar, correndo atrás aí de aprender como funciona e aprender a lidar com os riscos que estão surgindo. Mas nós estamos permanentemente atentos a esses novos riscos. É isso. Legal. Bom, obrigado, viu? Obrigado, Ricardo. Queria muito agradecer vocês. Acho que a gente avançou um pouco aqui no tempo, como eu tinha dito, mas eu acho que valeu muito a pena, porque eu acho que foi um painel aqui muito rico aí em relação aos temas aí que a gente vem debatendo, né? Eu acho que foi muito importante para nós, Portilha, ter aí a sua visão de como é que isso, como é que está essa agenda internacional. A gente, claro, procura acompanhar aqui, mas é sempre importante para nós ter aí a sua visão, aí na sua posição, como eu disse, privilegiada, ver como é que isso, como é que está evoluindo o quadro. Então, queria te agradecer muito aí a sua participação. Queria aqui já deixar aqui um convite para você, para quem sabe no ano que vem, se a gente conseguir fazer presencial, e a gente não faz na mesma data do FMI, então aí você pode vir aqui para o Brasil para participar aqui com a gente. Então, assim, acho que vai ser muito interessante. E Ricardo, queria te agradecer também muito aí a sua participação, muito importante para nós ter aí a visão de vocês, a visão do regulador aí em relação a todos esses pontos, tá? Então, queria agradecer a vocês e passo aqui para o Eliton. Acho que nós vamos direto, né, Eliton? Já estou vendo aqui os colegas do próximo painel. Exatamente, então, Rubens. Passo para você, Eliton. Obrigado, viu? Obrigado a vocês aí. Ok, Rubens. Obrigado. Em nome da FEBRABAN, agradeço também a atenção e disponibilidade de vocês todos, que contribuem muito nesse debate direto com todo esse público que sempre nos acompanha. Muito obrigado e até o próximo painel, que começará em seguida.